Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, é um prazer estar aqui de novo com todos vocês. Ontem nós discutimos bastante essa questão, né? Por que os extraterrestres só abduzem João Ninguém? Só abduzem pessoas inexpressivas na sociedade, pessoas que não têm muito aporte. Bom, hoje é aquela questão. Laércio, já alguma autoridade, algum cientista já foi contatado pelos ETs? Né? Alguma autoridade militar, alguma autoridade religiosa, alguma autoridade política? Bom, então vamos tentar entender como é que funciona isso. Né? A lei do karma, como nós já analisamos ontem, ela é uma lei muito rígida, no sentido de que cada ser humano aqui na Terra tem um karma a resgatar. Então, quando o projeto Terra foi elaborado dentro dessa lei, ele foi muito bem, nos mínimos detalhes, projetado para que o ser humano vivesse, desde 8.000 anos atrás, basicamente na mesma lei. Você vê, se você pega 8.000 anos antes de Cristo, até a idade de Cristo, o que se tinha de informação? O que se tinha de conhecimento científico? As pessoas nem sabiam direito que a Terra era redonda. Você está me entendendo? O conhecimento não chegava na superfície. Era proibido, ou seja, o ser humano que encarnasse lá, ele ia viver todas aquelas condições primitivas, ia passar por todas as doenças, por todo o sofrimento, sem ter um remédio, sem ter um antibiótico, sem ter um remédio para dor de cabeça. Você está entendendo? É as condições muito rígidas e duras desse projeto Terra. As pessoas entravam em guerra, entravam em conflito, um ferimento que ele tinha no braço na guerra, gangrenava, infeccionava, morria. Você está entendendo? Aí, chega na época de Cristo, todo mundo sabe como é que é a época de Cristo, né? O Império Romano dominando, quantos filmes vocês já não assistiram, né? Daquela época, né? Que tipo de tecnologia tinha? Não tinha tecnologia nenhuma. Não tinha acesso a... Quem sabe, né? Dos 12 apóstolos de Jesus, acho que só um sabia ler e escrever. Com meio de conversa, sabe? Era um negócio absurdo. Você não tinha acesso a livro, você não tinha acesso à informação, você não tinha conhecimento das coisas. Era realmente viver um mundo de trevas, viver aquela sabedoria que estava ali. E isso treinava o espírito, treinava a alma, né? Ok? A alma ia reencarnando e ela ia passando por um aperfeiçoamento. Sem nenhuma, não descia uma nave espacial naquela época para resolver os problemas. Tá? Os ETs não desciam e contatavam, né? Diretamente. Era um ou outro indivíduo, né? Um ou outro, às vezes, vamos assim dizer, profeta, entre aspas virava profeta, né? Porque todo indivíduo que passava por experiências transcendentais, ele se tornava um profeta na antiguidade, né? Se tornava, vamos assim dizer, um orientador, um instrutor da jovem humanidade. Né? Temos isso na Índia, temos isso em todas as partes do mundo, nós temos esses sábios ou alguns despertos que entravam em contato com o plano invisível e a partir daí influenciava a sociedade de alguma forma em que ele vivia. Tá? Mas nunca a influência era tecnológica ou científica, era sempre uma influência espiritual, uma experiência religiosa, tá ok? Muito bem. Vamos chegar nos tempos modernos. O que é tempo moderno? Tempo moderno, nós chamamos de tempo moderno o fim do Renascimento, tá? O fim do Renascimento, ele começa por volta de 1000, né? O que é o fim do Renascimento? O fim da Idade Média e começo do Renascimento, tá? O começo do Renascimento. Ele começa por volta de 1500, alguma coisa assim, quando os grandes cientistas, os grandes seres humanos começam a fazer uma revolução científica, filosófica e ideológica contra o controle da Igreja Católica sobre a verdade, sobre o conhecimento. Porque até então, durante toda a Idade Média, quem ditava a verdade era a Igreja. E tinha que estar na Bíblia, se não está na Bíblia, não existia. Aí o que começou a acontecer é que, a partir do momento que os cientistas começaram a fazer observações da natureza, análise mais profunda,
e perceberam que contrariava profundamente o que estava escrito na Bíblia, tá? As verdades lá colocadas. E a partir de então houve uma dicotomização muito profunda entre religiosidade e ciência. Houve uma separação total. A ciência foi para um lado e a religião continuou no caminhozinho dela. Certo? Sem fazer mudanças nenhuma. A Igreja Católica não fez mudança nenhuma desde aquela época. Continuou com o mesmo texto, a mesma Bíblia, sem discussão, sem avaliação maior. Bom, isso fez com que a ciência ela tomasse um rumo e crescesse absurdamente rapidamente nesses próximos 300 anos que aconteceu. Houve, então, em cima da ciência, a famosa Revolução Industrial. A Revolução Industrial era parte do processo de uma revolução da tecnologia, né? A partir do movimento de máquinas a vapor, tá? Trens, certo? A indústria começa a ser construída pela tecnologia, baseada nos princípios da física de Newton e tudo mais. Chegamos em 1900, nenhum disco voador pousou ainda em lugar nenhum, tá? Ó, 1900, não tem disco voador, não tem, nem se fala em extraterrestre, muito menos. Nós vamos ter uma expressão no Ocidente, nós vamos ter Allan Kardec, 50 e pouco, né, na França, aquelas instruções dadas pelo Espírito. No entanto, né, uma coisa bastante oculta, bastante, assim, vamos assim dizer, invisível. Eles não chegaram com tudo, não chegaram modificando, controlando, impondo, só mostrando para algumas pessoas que estavam mais abertas, mais em condição, mas não fez uma revolução com os cientistas, não fez uma revolução com a tecnologia. Isso ficou como mais uma expressão da religiosidade. Tá? Completamente à parte da religiosidade vigente, que era o catolicismo na Europa. Tá? Muito bem. Então, até aí vocês têm que entender que ninguém fez intervenção. Né? Bom, aí nós tivemos o avanço da física, muito rápido, e o avanço da tecnologia na primeira metade do século XX. E na primeira metade do século XX nós tivemos as duas grandes guerras mundiais. Essas duas grandes guerras mundiais, elas impulsionaram o avanço da ciência e da tecnologia pela necessidade de se fazer descobertas muito rápidas, né, e adaptações muito rápidas, porque o mundo estava numa crise sem precedentes. Tá? E nós terminamos praticamente o século XX, a metade do século XX, com a explosão da bomba nuclear, né, que significa um dos maiores avanços tecnológicos aplicado numa arma de destruição em massa. É como se nós tivéssemos chegado às portas do inferno. Né? A partir daí o mundo entrava num funil muito grande, e ele tinha que decidir entre a extinção em massa ou a sobrevivência da espécie. Esse ponto é muito importante, porque quando o Einstein, nesta época, um dos repórteres fez a seguinte pergunta para o Einstein, para o Albert Einstein, se ele poderia descrever como seria a Terceira Guerra Mundial. Ele falou assim, a Terceira Guerra Mundial eu não sei, mas a Quarta Guerra eu sei que será com paus e pedras. Vocês entenderam ou não? Voltaria a Idade da Pedra. Após a Terceira Guerra Mundial. Uma observação extremamente inteligente. Ou seja, em hipótese alguma, poderia acontecer uma Terceira Guerra Mundial. As armas nucleares não poderiam mais, em hipótese alguma, ser usadas na superfície da Terra. Bom, é aí então que entram os extraterrestres pela primeira vez. Ou seja, a partir do momento que nós herdamos a capacidade, dentro de nosso livre-arbítrio, de destruir o planeta, isso gerava uma questão muito mais controversa, porque geralmente essas guerras, quem decide são meia dúzia. Quem decide fazer a guerra? Meia dúzia de político.
O resto vai na cola, mas vai atrás. Sempre foi assim. Né? A mídia faz a cabeça, o país inteiro entra, mas é meia dúzia de políticos que, pelo jogo do poder do ego, né? Pelo aquele ego do Stalin, ego do Hitler, ego do Churchill, todos esses egos aí, fez a encrenca acontecer. Porque eles podiam muito bem sentar e resolver as coisas sem guerra. Não tinha motivo nenhum. Né? Só sentar e resolver as coisas pelo... Né? Bom, então, esses homens primitivos, sentados no ego, sentados no poder que lhes subiu a cabeça, eles desenvolveram as máquinas de guerra e foram para a guerra. Bom, culminou, então, com a arma nuclear. Então, a partir deste momento, eu quero que vocês entendam que o planeta não era mais o mesmo. Quando nós detemos a capacidade de destruir o planeta, novas leis passam a imperar. Então, o homem não pode ter esse livre-arbítrio total de uma autodestruição, porque o planeta, todo esse projeto, não é uma coisa... Né? Tem mais pessoas no governo disso aqui, que mandam e controlam isso aqui. Então, foi a partir deste momento então, que os ETs começaram a intervir de maneira bastante contundente. Então, a grande aparição de discos voadores a partir da década de 47, né, que são 2 anos depois da explosão do fim da Segunda Guerra Mundial, deu tempo de fazer um conclave, deu tempo de discutir tudo e preparar, então, a implantação de um novo plano. Tá? Existia um plano anterior, sim, de deixar a Terra entrar no apocalipse, na década de 60. Ok? Como foi a Atlântida? A Atlântida foi para a destruição. E foi destruída por uma grande guerra. E após a guerra, questão de pouquíssimo tempo depois, no meio da guerra, veio uma catástrofe geológica que acabou levando o planeta a uma quase que extinção total. Você está entendendo? Olha que louco. É o castigo. Gaia, é como se diz assim, o espírito de Gaia se revoltou com a grande destruição que foi acontecendo e o planeta geologicamente se revoltou. E houve uma catástrofe sem precedentes na história. Por isso que nenhum cientista até hoje entende por que sumiu todos os continentes, sumiu todas as grandes cidades. Ninguém entende por quê. Né? Muito bem. Bom, o que nós queremos dizer, a que ponto nós queremos chegar hoje, então, com a nossa posição no planeta Terra? A posição é a seguinte. Se os extraterrestres contatassem diretamente eu estou falando, o Papa, né? E por que não contataria, a pergunta é, por que não contataria as autoridades budistas e muçulmanas? Hã? Porque o número de católicos do mundo é X, mas não é toda a humanidade, ele não representa toda a humanidade. De budistas e muçulmanos nós temos, você sabia que Silk é a segunda religião no mundo? Você sabia ou não? E maior número de adeptos no mundo, qual a segunda religião? Qual que é a religião? Procura aí. Vocês vão ver que os Silks da Índia é uma religião que tem o maior número de adeptos no planeta. É um negócio assim absurdo. A gente nem sabe quem que são os Silks. Faz uma pesquisa aí de população religiosa no planeta. Só para a gente ver onde os Silks entra. É um negócio absurdo a quantidade de população Silk no planeta. Que é uma religião de origem indiana. Né? Então, vamos supor, aí os extraterrestres contatam, vamos supor, o presidente dos Estados Unidos. E se não contatar o presidente da China e nem da Rússia? Olha a encrenca que dá. Hã? Tá. O hinduísmo, né? Esse hinduísmo aí inclui os Silks, tá? Que é praticamente o hinduísmo aí na jogada. Uhum. Bom, então é aquela velha história. Por que contratar o Papa e não contratar o chefe do Islã? Né? Por que não contratar... E outra, você tem que pensar aqui no cristianismo. A gente fala cristianismo, né? Mas o Papa não representa todo cristão. Tem o cristão ortodoxo, tem o protestante, tem os evangélicos que são cristãos. Certo? Falar que, né?
Ele não representa essa linhagem. Bom, mas até que na década de 60, ele tinha uma autoridade assim de um certo ponto. Né? E vocês vão ver que sempre o plano superior, ele intervia indiretamente. Indiretamente ele fazia. Bom, como é que nós vamos chegar a uma mensagem no Papa? Por exemplo, você não pode, uma entidade, materializar no Vaticano e falar com o Papa direto. Aí seria uma intervenção. Certo? É o plano superior intervindo e ditando regras e leis para o cara seguir aqui. Mesmo que fosse um pedido. Um pedido do alto, Virgem Maria materializando na frente de Jesus, ou Jesus materializando na frente do Papa, o Papa se ajoelha, qualquer pedido de Jesus é uma ordem. Vocês entenderam? Que quebra o livre-arbítrio da humanidade? Então, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Em 1917, quem recebe o contato? Na liderança católica. Quem? As 3 crianças. A aparição de Fátima. Então vocês vão ver que, mais uma vez, não é uma grande autoridade que é escolhida para o contato. São 3 crianças humildes, simples, às vezes nem ler e escrever sabiam. E elas vão transmitir essa informação para as autoridades. Então, porque daí não, essas informações ficam escondidas. Elas são documentos escondidos. Porque essas verdades não podem ser reveladas. Porque quando a Virgem Maria fala, ela mete a boca em todo mundo. Principalmente no papado. Você acha que a igreja vai publicar uma coisa metendo pau nela mesmo? Não vai. Né? Bom, o Papa recebeu essas informações. E não foi a primeira vez. Né? Na Iugoslávia tinha aquela outra menina que também recebeu e mandou as mensagens para o Papa. Em Medjugorje lá. Né? Era um pouco... É praticamente a mesma coisa. Tá? E... falando das guerras, falando dessas profecias. Na Idade Média nós temos Nostradamus. Fazemos alertas. Já mostrando o curso que a humanidade poderia seguir. Né? É uma forma de contato também. É uma forma de contato do alto, dando uma mensagem, né, e colocando ela em código. Porque ele não podia falar abertamente na época que a igreja cortava ele, matava ele na fogueira. É bem na época da Inquisição que ele publica os livros dele. Bom, agora nós chegamos, então, mais para frente, após a Segunda Guerra Mundial, o fenômeno UFO. Então vamos ver como é que se comportou o fenômeno UFO. Fenômeno UFO. Bom, isso tudo começa, esse fenômeno começa em 1947. A época, essa aqui é oficial dos UFOs, tá? É junho de 47. É junho de 47, com a primeira aparição do fenômeno que foi batizada como disco voador. E aí o mundo inteiro sofre uma onda de contatos, de encontros com extraterrestres, e que vai cada vez mais intenso. Nós temos um gráfico, se a gente fizer um gráfico temporal, em número de aparições aqui, a intensidade de aparições, aqui tempo, né? Vamos marcar nesse nosso dado aqui, 1947. Então, a partir desta data, eu vou marcar esses pontos no gráfico. 47, né? 1950, né? 60, 70, 80, 90, 2000. Bom, o gráfico ele faz assim, ó. Aqui ele começa a fazer um negócio assim, ó. É um absurdo. É um absurdo esse pico aqui. E esse fenômeno se mostrando no mundo inteiro. E quando ele vai chegando nesta época que ele começa a cair, assustadoramente. Quando chega aqui, ó, é praticamente zero. Tá? Tá praticamente zero.
Então, nós temos um pico aqui, exatamente neste ponto aqui. Por que será que o pico foi em 60 e 70? Exatamente por causa do auge da Guerra Fria, onde concentrou-se o maior número e o potencial de se acontecer uma guerra nuclear ali. Okay? Porque havia uma polarização muito grande no mundo. Tá? Passado esse período, né, quando a União Soviética começa a sua grande abertura, a União Soviética quebra, não existe mais União Soviética. Né, os países quebram, né, e você só tem a Rússia e os países do leste europeu, uns comunistas que depois foram acabando o comunismo também. A própria Rússia, o comunismo não existe direto na Rússia. Tá? Ok? Hoje em dia, na China também é um comunismo de mercado, é tudo diferente do que era antes, naquela Guerra Fria mesmo. Então é como se o fenômeno, ou seja, não era mais necessário, né, porque eles conseguiram controlar sem um contato massivo com a humanidade. Mas veja bem, o projeto dos ETs era continuar a lei do karma, sem a intervenção total. Porque se eles dessem, o mundo não é mais o mesmo. Acaba o mundo, acaba tudo, as leis, acaba a economia, acaba a ciência nossa, tudo sofre. Né? Porque tudo vai ficar na dependência dos extraterrestres. A nossa ciência vai ficar na dependência do ET, a nossa tecnologia, a nossa economia, tudo vai ficar na dependência do ET, porque todo mundo vai começar a querer que o ET ensine. Entendeu? O cientista vai querer que o ET ensine. Todo mundo vai querer aprender com o ET, ninguém vai mais na NASA. Você está entendendo? Por que eu vou fazer um puto esforço para fazer um foguete para ir em Marte se eu posso pegar carona com os ET? Muito mais fácil, tranquilo, vou lá, meia hora eu vou e volto. Ou seja, tomo café da manhã em Marte e janto em Nova York. Aí essa intervenção que a gente quer, ela não foi autorizada ainda. Praticamente, o que aconteceu nessa época foi uma onda para impedir que houvesse uma guerra nuclear. Né? Os ETs, eles deram um ultimato ao planeta Terra. Mas como que eles fizeram esse ultimato? Eles não desceram em praça pública, eles também não desceram no Capitólio, eles não deram contato para cientista, eles não deram contato para nenhuma autoridade militar. E pasmem, não existe, vou falar de novo para vocês, não acreditem nessas ondas que tem aqui, não tem nenhum descobridor que caiu, não tem nenhum corpo de ET capturado pelos russos, pelos americanos, isso é tudo uma balela do cacete. Tá? Vocês estão lidando com gente morta não morre. Gente morta não morre porque já está morta. As concepções que as pessoas têm do ET é que ele é um cara igual a nós. Os ETs não é um cara igual a nós. De uma vez por todas, todos vocês têm que entender que os extraterrestres não são iguais a nós. Vamos supor, vamos pensar quem é Jesus hoje. Certo? Jesus é um cara morto, certo? Então como é que alguém pode querer matar Jesus? Ou seja, se Jesus voltar, será que ele vai voltar como? Será que ele vai reencarnar de novo que nem nós, com esse corpo frágil, doente? Claro que não. Então, Jesus, hoje, ele está no mesmo patamar que os extraterrestres. Vocês entenderem? Então, quando Jesus voltar e os ETs aparecerem, é essa coisa. Eles não vai cair uma nave deles e ficar tudo morto lá, sabe? Não existe. Eles não morrem. ETs não morrem. Vocês têm que começar a raciocinar desse jeito. Senão não tem como a gente conversar. Aí vocês podem mudar de grupo, vai lá no grupo da revista UFO, dos materialistas. Né? Eu tenho que discutir. Então, veja bem, a distância científica e a distância filosófica e estrutural entre os cientistas aqui e o verdadeiro ET é uma coisa assim absurda. É uma coisa assim que vocês não têm noção. Nenhum cientista tem noção do que os caras estão mortos. Entendeu? Não tem noção.
Ninguém acredita em vida após a morte. Quem é que acredita em vida após a morte? No sentido real, hein? Não é no sentido teórico. Certo? Quem é que conversa com o morto todo dia e sabe que quebrou essa barreira? Essa barreira não é uma coisa quebrada facilmente, porque ela faz parte da lei do livre-arbítrio, da terra, do karma da terra. Porque se você quebra essa lei, é a mesma coisa, intervenção total. Você não vive mais essa lei aqui. Você vai viver a lei do espírito. Se você começar a interagir com os espíritos, você não vive mais essa lei aqui. Vocês estão entendendo como é que é diferente? O dia que você contatar os espíritos e ver os espíritos, você não segue mais o projeto Terra aqui. Os valores da Terra não servem mais para você. Uma calça de 10 mil, você não está nem aí com essas merda. Sabe, os valores vão mudar para você. Esse planeta não tem mais uma influência sobre você. Essa sociedade não te influencia mais. Da mesma forma que os meus professores não me influenciavam mais. Porque eu tinha uma outra fonte para buscar o conhecimento. Quando você tem uma outra fonte muito mais confiável, muito mais avançada, muito mais sábia, né? Claro, eu sempre respeitei os meus professores, eu nunca desrespeitei nenhum deles, muito pelo contrário, eu os tenho com os meus amigos, todos os professores meus da Unicamp são meus amigos até hoje. Né? Eles sabiam que eu era doido, que eu gostava de ET, eles já sabiam, isso aí é normal. Né? Mas eles adoravam quando a gente sentava para conversar de ET e disco voador. Eles adoravam, nós fizemos até um congresso na Unicamp. Eu levei o General Show a fazer 3 vezes palestra dentro da Unicamp, e lotado que você não tem lugar para sentar. Vocês entenderam? Então é uma coisa assim que é muito interessante, é um assunto interessante. E hoje, né? Hoje os cientistas já não dobram mais o nariz, não. Os fatos são muito mais contundentes do que... Né? Muito bem. O fato de estarmos saindo, descobrindo planeta, descobrindo um monte de coisa, já dá aquela perspectiva, porra, e aí? Os caras podem vir para cá também. Né? Mas os ETs não puderam contatar nenhuma autoridade assim de sentar aí, né? Os americanos têm várias farsas implantadas. A primeira é o acidente em Roswell. Você sabe que Roswell não é o primeiro, eles falam que tem outro acidente anterior, né? A Roswell. E aí começa, aí vem os russos, um mês depois de Roswell, os russos têm o acidente dele lá. Invejosos pra caramba, porque se os russos, se os americanos têm um disco voador, também tem que ter o meu. Capturei o disco voador. Certo. E outra, não, tem uma nave charuto em Capurcinel. Vou falar, nós vamos ter um especial aqui só sobre o russo, tá? Russo, a ufologia e os russos. Vou falar para você do caso que uma nave charuto, né, foi derrubada por um MiG-25. Um MiG-25 de bosta vai derrubar uma nave extraterrestre com um míssil. Onde vocês estão com a cabeça? Né? Só aqui na Terra, né? Como se os ETs fosse tonto, fosse burro, né? Não sabe o que está fazendo aqui, cheguei aqui agora, né? Não conheço a tecnologia dos humanos, sei que ele vai atirar em mim. É claro que vai. Se entrar espaço aéreo, os caras não querem saber, nem manda bala. Né? Vai morrer de bala perdida. Se entrar no Morro do Rio lá, então morre de bala perdida, ET. Né? Não, eles não são tão idiotas assim. Porra, pelo amor de Deus. Bom, então... A conclusão que nós chegamos é o seguinte, se os ETs... tem um caso muito interessante dos americanos também, que é o Jean Vaillantor. Você já ouviu falar do Jean Vaillantor ou não? Não? Ainda vou falar desse cara aqui. Os americanos contam uma história que na década de 50 desce um disco voador numa fazenda e sai um cara, 2 caras, né? Um cara alto, bonito, tal, né? Sai, né? Que vem do planeta, né, lá de Alpha Centauro, olha só, tudo é Alpha Centauro, né, não tem outro lugar para vir, tem que ser Alpha Centauro. Né? E aí o fazendeiro vem, contata ele e fala assim, me leve seu líder. Ainda bem que não levou para a mulher dele, né? Isso que vai, né? O cara vem, chama a polícia vai, leva o cara para o Pentágono. Você cuida da minha nave aí, pega um franelinha, paga um franelinha para cuidar da nave lá. Deixa estacionado lá, paga um franelinho para ficar olhando, para ninguém riscar, né? Furar o pneu, puxar o pneu. E disse que a nave depois vai embora, ele fica 3 anos lá no governo americano, participando de festa, tal. Tem umas fotos do cara, sabe? O cara não tem nada diferente de eu, de você, de qualquer um. Louco, mano. É mais uma mentira americana. Entendeu?
Exatamente. Não é filha, é neta dele. É, isso. Mas tudo isso daí é implantação, é um implante. Porque imagine se o governo russo, o serviço secreto russo, se estava todo mundo sabendo, por que o serviço secreto russo não ia saber que o ET estava ali sentado com os americanos? Por que não vai sentar com o Putin? Na época era o Khrushchev. Dava mole encrenca, porque esse cara está transferindo tecnologia para nós, não. Vai desequilibrar a balança. Sabe? As coisas não são tão simples assim. Você pode enganar o grande público, mas você não engana o serviço secreto de outro país. Você está entendendo? Você não engana os caras, você não engana cientista. Né? Você acha que se o cara tivesse o Valentor 13 anos, ele ia ficar andando de foguete para ir para Marte? Não, usa a cabeça. Né? O cara ia ficar andando de foguete para ir para Marte, com essa bosta de foguete que nós temos. Né? 3 anos sem transferir nenhuma ciência, nenhuma tecnologia, eu estava lá fazendo o quê? Vou lá. Então, isso para mim nunca, mas nunca entrou na minha cabeça que os ETs tivessem feito uma intervenção desse nível. Porque seria ilógico. Por que ele tem o contato e você não tem? Você é um ser humano, qualquer outro merece uma intervenção, merece uma orientação. Ou é para todo mundo ou não é. O que esses caras, autoridade militar, que já tinha feito guerra, já tinha feito uma puta desgraça no planeta, tem o direito de ter um contato transcendental e nós não temos. Vocês estão entendendo que é a regra do jogo? E outra, escondendo tudo sempre. Sempre escondendo. Sabe por que o governo esconde? Porque eles nunca tiveram contato. Eles escondem porque até hoje eles não sabem com o que estão lidando. Eles não têm a mínima noção com o que eles estão lidando. Os ETs só mostraram poder, mostraram força tecnológica, desativavam míssil, derrubavam míssil, faziam isso na Rússia também, blá, blá, blá. Entrava nos espaços aéreos, as naves nossas não tinham a menor chance contra eles, né? Fazia o diabo e sumiu. É isso que os americanos sabem. Os americanos sabem que os discos voadores existem, mas que sentou e bateu papo com os ETs abertamente, não pode esquecer que isso nunca aconteceu. Disco voador caiu, quebrou, está lá em Roswell, está lá na área 51, um Grayzinho capturado. Isso é tudo uma balela, tudo uma mentira. Como se os ETs tivessem medo de morrer, né? Ai, morreu, estou com meu corpinho tudo queimado. Mas passa, para com isso. Não entra. Porque quem conheceu os ETs como eu conheço, quem interage com os ETs em espírito aqui, por que os ETs vão materializar? Porque não tem necessidade nenhuma. Ou seja, ET materializado não existe necessidade nenhuma de operar materializado. Desmaterializado, do jeito que ele está aqui, ele entra na NASA, ele entra no Pentágono, em qualquer lugar, ninguém enche o saco dele. Então, o que vocês vão ouvir pela internet, o que vocês vão ouvir de casos, é isso, aquilo, tá? 10 pés atrás, um na frente, tá? Não acredite na política, no que um político diz. Não acredite quando um militar vai na televisão dar uma declaração. Não acredite, porque é tudo mentira. Quanto com relação ao UFO. As outras coisas é a mesma coisa também, né? Você não dá para acreditar em político nunca. Só fala mentira. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos uma perspectiva do fenômeno. Então, nós estamos hoje numa fase onde, a hora que os ETs aparecer, vai colocar todo mundo em xeque-mate. Não vai existir uma única autoridade, nenhum cientista, nem esses caras do governo que ocultaram as coisas, que vai saber o que está acontecendo. Eles não vão ter explicação. Eles vão ser pegos de surpresa como todo mundo. Olha, quantas autoridades já chegaram até mim aqui no Brasil e eu percebi que eles não sabiam absolutamente nada da coisa. Quando eu vejo esses programas de televisão, quando eu vejo aquela pesquisa lá, os caras gastam milhões de dólares. A NASA, o serviço secreto americano lá, o Pentágono, ele deu... Você sabe o que é 400 milhões de dólares?
Você tem noção que aplicar 400 milhões de dólares para o cara fazer uma pesquisa naquela fazenda? Hã? É mesmo. Foi o que o Pentágono deu para o cara ficar 20 anos. E depois vendeu a fazenda, não passou informação para ninguém, como se fosse algo secreto. Aí esse outro pessoal comprou a fazenda. Certo? Esses estão fazendo programa na History Channel. Tudo que eles pesquisam, eles divulgam. Certo? Sim, 100%. Eles não têm noção com o que eles estão lidando. Eles não têm nem noção do que existe após a morte. Como é que vai entender de ET? Não vai. Certo? ET são entidades que operam do outro lado da vida. Isso são os ETs. É a definição mais profunda e mais avançada de ET. ETs são inteligências avançadas que operam e controlam este mundo do outro lado da vida. Tá? Você está lá naquela reunião, sabe o que eu acho engraçado? Os caras estão sentados lá discutindo, aquela puta reunião, o que tem lá? Os caras do lado deles lá. Não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu via isso. Eu vivi isso. Eu ia para congressos internacionais de ufologia em Brasília, aquela puta briga de ego, aquela puta discussão. Você ter lá parado olhando no palco assim, os caras. Eu ficava, diante disso, altamente envergonhado de ser humano na frente desse cara. De ver tanta bobagem sendo dita lá na frente, de ver tanto jogo de ego, e os ETs lá, olhando assim. Cara, eu me sentia mal. Eu falava assim, eu falava, pô, você me desculpe, viu? Desculpe a nossa... Não, a nossa ingenuidade, desculpe a nossa burrice, tá? Desculpe, o ser humano é muito burro. Eles não conseguem enxergar o que está do lado dele. O que está do lado dele é a resposta. Mas ele não transcendeu para isso. Então ele fica inventando 1 milhão de teoria babaca para algo que ele não percebe, que está do lado dele. Uma realidade profunda dessa natureza. Bem, tchutchuca. Bom, vamos conversar. Tem pergunta, Ju? Passa aqui. Bom, professor, como ficam as pessoas pobres diante da liberação pelo alto das tecnologias médicas? Pois é sabido que existe monopólio. Isso é um karma. Bom, você está falando do nosso mundo ou liberado pelos ETs, a coisa toda no futuro? Preciso saber isso, né? Porque hoje... você tem plano de saúde? Se não tem plano de saúde, você está lascado. Né? Você vai na fila do SUS. E mesmo plano de saúde, tá? O plano de saúde são safados, né? Cobra uma coisa, o cara fica doente, mesmo ele não paga as coisas. Então, hoje, o que vale é a lei do karma, né? Você nasceu pobre, pobre já nasceu para, como a gente diz, para levar fumo. Né? Ou seja, você nascer pobre já é um karma. Já é o seu resgate kármico. Né? Senão você nascia filho de um milionário, filho, né? Sem preocupação com essa área, você ia viver outras coisas. Né? Mas quando você tem um karma, né? A nossa humanidade é um planeta kármico, então 90% é pobre, né? 90% é pobre. E você vê, não se muda isso tão fácil, né? Por mais que a humanidade cresça, a tecnologia cresça, sempre vai ter os ricos lá em cima e os pobres lá embaixo, escravizados em qualquer tipo de modelo social. Né? Mas isso é uma questão kármica do projeto Terra, isso já existe desde o planeta. Não é agora que vai mudar. Né? Agora, só muda na Era da Luz. Na Era da Luz, todo o projeto sofre mudanças. A lei do karma acaba, ela acaba. Quando a lei do karma acaba, todas as regras planetárias são alteradas. Todo mundo vai ter muito mais facilidade em existir. Né? A maior de todas as compreensões é a vida após a morte. Essa muda radicalmente todos os conceitos que existem na face da Terra. Você está entendendo? A religião católica, ela... e as outras religiões que seguem esse mesmo princípio, se elas pautassem pelo princípio da reencarnação,
tudo teria sido muito diferente. Sabe? Tudo teria sido muito diferente. Muito. Mas os caras não conseguiram entender essa lei da reencarnação e aceitar ela, porque os próprios sacerdotes corriam risco. Muito risco. Se pregasse ela. Que é aquela condição de você estar no trono, né? O sacerdote está no trono. Né? Se coloca numa posição de intermediário entre Deus e o homem, né? Isso é horrível fazer isso. E você tem que retornar à Terra numa próxima encarnação, é outra história. Não tem mais pergunta, Ju? Não? Então vamos continuar. Então é o seguinte. Se tivesse existido um contato real, presta atenção, real, entre uma autoridade científica ou uma autoridade militar, isso teria sido divulgado. Bem. Né? Isso teria mudado a face do planeta. E nós percebemos que não houve mudança nenhuma. Então significa que não houve contato. Tá? Quando você... Tem uns congressos organizados pela ONU, sabia? A própria ONU já organizou vários congressos ufológicos, né? Convidando grandes autoridades, né? Aquele Paul Reller, que foi primeiro-ministro do Canadá, esse Nick Pope, que ele está sempre nos programas do History, né? E ele foi secretário de defesa da Inglaterra. Olha, ele foi secretário de defesa da Inglaterra. Esse cara sabe muito, entendeu? Sabe muito no sentido de que o fenômeno existe. Mas ele poderia saber se as autoridades inglesas tiveram contato. E nunca ele abriu a boca para falar isso na televisão. Né? Então, existiram muitos congressos organizados pela ONU, dentro da ONU, para conscientizar o mundo que o fenômeno é real, que ele existe. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas ninguém conhece os ETs de verdade. Não conhece. Quem fala isso para mim são eles mesmos. Pelos próprios discursos que esses caras fazem na televisão, você vê que eles não conhecem. Eles não conhecem. Você está entendendo? É aquela velha história, né? Os americanos, eles acham que eles são no topo da cadeia alimentar. Mas não estão. Eles não têm noção do que a gente sabe aqui. Eles não têm a mínima noção. Porque eles estão num pedestal assim, né? Brasil, quem que é aquele povo lá? Eles não têm noção do que a gente sabe. Eles não têm noção do que um Divaldo, que um Chico, esse pessoal sabia. Esses caras nunca leram o livro desses caras. Nunca. Aquele o grego, né, do programa, né? Ele já veio ao Brasil várias vezes. Mas vem andar com quem? Andar com o cara da revista UFO. O que ele vai aprender com esse cara? Nada. Né? O que ele já sabe. O que ele está cansado de saber. Né? Ele tem que ir para outros buracos. Ele tem que ir lá para Menininha do Cantuá, lá na Bahia. Ele tem que entrar no centro de Umbanda, no centro espírita. Aí ele vai ver o que é bom para tosse. Entendeu? Botar ele na gira. Né? Ele tem que botar ele na gira. Você vai ver o que acontece com esses caras. Eles entram em colapso existencial. Né? Professor, por que o povo da Atlântida entrou em guerra se eles tinham em suas mãos muita tecnologia? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Por que nós entramos em guerra se nós também tínhamos muita tecnologia? Tecnologia não é sinônimo de sabedoria espiritual, de sabedoria transcendental. Tecnologia é conhecimento científico. Mas se você não aperfeiçoa o espírito, vai dar merda. Né? Eu já falei para vocês numa aula aqui que no começo do século passado, um químico alemão, um grande professor universitário, inclusive que apresentou Einstein, que levou Einstein para a universidade alemã, né, depois que ele desenvolveu a relatividade, foi assim um tutor do Einstein, sabe? Ele, antes da Primeira Guerra Mundial, ele foi prêmio Nobel, por desenvolver o adubo químico.
O NPK, o famoso NPK, que não existia antigamente. Ele que criou, ele desenvolveu com a condição que ele iria acabar com a fome no mundo. Olha que louco. Cultivo, né? E estavam tão arrasados que não produziam mais alimentos quase. E com a introdução do adubo químico, aquele mesmo terreno ia produzir 10 vezes mais. Nossa, isso ia acabar com a fome no mundo, acabar com a fome na Europa. Certo? Então ganha prêmio Nobel. Então. Aí quando entra na Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ele é o pai do gás sarin, da arma de destruição em massa, que foi utilizada nas guerras com uma coisa assim terrível de matança, de morte e sofrimento, quem sofria com aquilo. Então, a gente fala assim, o cientista ele não teve uma evolução espiritual. Sabe, o ego continuou exacerbado, a humanidade não passou por uma transcendência, por uma iluminação. Então, nunca confunda sábio com cientista, né? Nem sábio com médium. Médium também não é sábio. São pessoas que estão em processos de aprendizado. Um de um lado, o outro do outro. Eu nunca conheci pessoas mais arrogantes na minha vida, estou falando sério, do que cientista. Eu convivi com esses caras da universidade. Meu, é raro você achar um professor que era humilde, que sentava com você, numa boa. Ele sempre estava num pedestal, olhava você assim, e a maioria nem ligava para você. Ou seja, ia dar aula porque era obrigado, porque ele não queria nem dar aula, nem conversar com o aluno. Sabe, ele só queria discutir, sentir com aqueles caras lá que tinha doutor, título e tal. Com você ele nem conversava. Não tinha nem tempo para você, para discutir. Você fazia uma pergunta, você procurava o cara depois da aula, achar. Você tá maluco que você achava o cara. Entendeu? Tava lá enfornado no laboratório dele lá, nem atenção dava para você. Quando você tinha uma dúvida, vai lá que vai tirar a dúvida da que tem os alunos da pós, e os alunos faziam plantão de dúvida, sabe? Monitor, aqueles monitor que tinha lá. Mas aquele monitor, não vou conversar com aquele monitor. Mas eu cheguei a ter vários professores, muito gente boa. Por exemplo, eu tinha uma professora de eletrônica na Unicamp, na física, que nós temos laboratório de eletrônica na física, sabe? Porque o físico tem que montar todo equipamento eletrônico, ele tem que montar um laboratório, né? Era uma japonesa. Cara, a japonesa era um amor, cara. Era um amor de pessoa. Tomava café com a gente, tentava lá no fora. E o mais engraçado é que ela estava montando o laboratório dela. E quem você acha que ajudava a montar o laboratório? Era nós. Né? Na época das horas vagas, ia lá, e solda fio, e monta equipamento aqui, montando raio laser, montando ponta mesa de raio laser, milhões de dólares com equipamento que chegava, né? Nem sabia por onde começar, entendeu? E a aula dela, a aula de eletrônica dela, era uma delícia, era o laboratório de eletrônica que a gente fazia na física. Né? E a física tinha um laboratório de eletrônica, para você ter uma ideia, o laboratório de eletrônica da física era melhor do que o da engenharia elétrica. Era muito melhor. Equipamento, tudo sofisticado, porque a física tinha muita grana no Unicamp, recebia muita grana do governo. Né? E tinha professores maravilhosos. Né? Eu tinha um professor do Raios Cósmicos que dava aula de física nuclear para a gente, e fazia Kung Fu com nós. Sabe, eu dava aula de Kung Fu na Unicamp, ele ia lá fazer Kung Fu com nós. Né? Ele se chamava Dr. Júlio. Né? Pô, cara, então tinha gente legal pra caramba, mas tinha uns... Nossa senhora, você assim, ó. Você não tinha acesso a eles. Saca? Então, tem certos cientistas que o ego subia a cabeça. Esses eu tinha medo, porque esse cara pagava e fazia bomba atômica. Né? Pagou nem faz bomba atômica. Você tá entendendo? E o Brasil, e não sei se vocês sabem, o Brasil tem bomba atômica. O Brasil tem bomba atômica desde a década de 70. Nós temos, só que nunca testaram, sabia? Nunca testou, mas tem. Você lembra quando o Paquistão explodiu sua primeira bomba atômica? Uma semana depois a Índia explodiu a dela. Ou seja, ele já tinha faz tempo guardada. Não, quando o Paquistão mostrou, agora também mostra. Equilíbrio de força. Entendeu? Mas, por exemplo, se o Brasil faz isso aqui, se ele explode uma, a Argentina vai fazer uma puta corrida nuclear, vai disparar uma corrida nuclear na América do Sul. Os Estados Unidos ficam loucos com isso, né? Controlar isso. Mas na época do regime militar nosso, se os caras
Quando os caras compraram a usina nuclear alemã, que é Angla 1, Angla 2 e Angla 3, que é uma compra alemã, foi totalmente voltada para a fabricação de uma arma nuclear. Entendeu? Totalmente. Porque existia o medo do comunismo aqui. Os militares tinham medo de uma implantação comunista na América do Sul. Você está entendendo? Então, os militares investiram na nuclearização do país. Então, as usinas alemãs que vieram aqui eram um protótipo para você ter uma tecnologia nuclear. E hoje nós temos, por exemplo, as nossas máquinas que produzem urânio enriquecido, que a parte mais difícil de uma bomba atômica é produzir urânio, sabe? Produzir combustível. E as nossas máquinas que nós temos para produzir combustível nuclear, ela é 10 vezes, presta atenção, ela é 10 vezes mais eficiente do que a dos Estados Unidos, que as americanas. Quantas vezes os americanos vieram aqui querendo copiar a nossa máquina, a gente não deixava nem ver. Porque tinha aquela lance de inspetor da IEA, como é que é? Instituto Internacional de Energia Atômica, um negócio assim que fiscaliza no mundo inteiro, sabe? Fiscaliza o Irã, sabe aquela coisa toda? Desenvolvimento nuclear, para ver se está indo fazendo bomba atômica ou não. E esses caras veio no Brasil também, para investigar a tecnologia nuclear do Brasil, né? E eles queriam, porque queriam ver a nossa máquina. Fotografar, falaram, não, essa tecnologia vocês não vão fotografar. Né? Porque os caras copiam, né? Isso aqui é know-how brasileiro, se quer comprar, você paga. O preço é caro. E a nossa máquina era muito mais eficiente. Não, nós vendemos para o Irã. Quem que sabe que aquelas máquinas do Irã estão funcionando? Quem que vendeu? Naquela época, quem pagava mais, levava. Por exemplo, nós vendíamos urânio para o Iraque. Vendíamos urânio. Né? A ideia era para a usina nuclear deles, né? Mas caiu urânio na mão dele, né? Bem, filha. Bom, então, voltando a esse nosso assunto, né, nós percebemos o seguinte, que nenhum cientista no mundo, ou nenhuma autoridade política ou militar, estava preparado no sentido espiritual, né, para contatar o ET. Eles não vão entender quem é o ET. Eles não estão prontos para essa discussão. Quem são os ETs dessa jogada? Né? Você está me entendendo? Então, eu acho que a partir do momento que nós estamos chegando, né, é um momento de mais amadurecimento de nossa civilização. Nós estamos amadurecendo como civilização. Né? Então, nós estamos chegando no momento de compreendermos melhor a natureza dessas forças. Porque você vê, até agora eles não atacaram, até agora os ET não invadiram, até agora os ET não fizeram nada, então, pelo menos, estamos cientes de que eles não vieram aqui para invadir, para tomar o planeta, né, para escravizar o ser humano, né, para comer criancinha no almoço, igual o filme V lá. O filme V, eles sempre comem gente, né, sabia? Lembra aquele filme dos reptilianos? Disfarçado de humanos? Você sabia que tem um seriado V, da década de 70, eu achei ele na internet aqui para assistir. Né? Bom, vamos lá. Professor, eu entendo que há influência espiritual em nossas vidas sempre. Sendo assim, os ETs também podem ajudar ou influenciar artistas e pessoas na sociedade sem que elas saibam? Com certeza. O tempo todo, através da onda Chan, né, não só cientistas, mas artistas, pessoas em geral, estão recebendo influência, né, intuitiva do plano espiritual e também dos ETs. Tá? Isso não tem a dúvida. Sempre foi assim. Desde a época de Jesus é assim. Né? Professor, corremos o risco de acontecer uma terceira guerra mundial devido aos mísseis hipersônicos? Existe mesmo uma intervenção? O lance é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Ele sabe que existe. Né? As autoridades sabem que existe, mas o resto do mundo, a maior parte do mundo não sabe que existe. Tá? Então, eles ficam investindo, né? Porque imagine você, deixa eu tentar explicar para vocês, imagine, se na década de 60, depois que os ETs fizeram essa intervenção branda, todo mundo, todas as indústrias militares que existem, o governo chega lá, vocês não podem fazer mais nada. Vocês não podem desenvolver mais míssil nenhum, porque nos Estados Unidos, todas as indústrias militares não são do governo. Não sei se vocês sabem disso. Elas são todas indústrias particulares.
Aqui no Brasil, a indústria de armamento nossa, aqui não é do governo, é a Avibras. Vende foguete para o Irã, para o Iraque, assim, para tudo quanto é lado. Vende quem pagou mais, né? Vende tanque de guerra, né? Carro combate, foguete. Sabe aqueles lança-foguete? Você bota aquele caminhão, o brasileiro é um dos melhores. Né? Que vende lá para o Oriente Médio e tal. Então, não é o governo brasileiro que está vendendo, são indústrias particulares. Imagine você chegar para essas indústrias que empregam milhares de pessoas, né? E você chegar para ela e falar, vocês não podem desenvolver mais míssil não, cara. Mas por quê? Não, porque os ET aqui... O cara não é que ET, cacete. Vocês estão entendendo? Que o governo não pode fazer isso? Porque as indústrias, não, como que eu não posso desenvolver? Não, porque mas que ET? Aí abre o jogo, aí é uma intervenção planetária. Você está entendendo? Então, por isso que ainda se continua desenvolvendo míssil, desenvolvendo foguete, porque o governo não consegue controlar. O governo não tem controle da sociedade, acho que vocês pensam. Né? Por exemplo, se fosse assim, o Elon Musk não podia lançar satélite. Ninguém podia fazer um projeto para ir para Marte. Ah, os ETs estão aqui, não vão deixar. Não podemos desenvolver esse foguete, porque esse foguete vai ser usado para o míssil depois, para levar uma bomba atômica. Né? A desculpa, você está entendendo? Então, você não podia chegar para a NASA e falar para a NASA, não, você não pode desenvolver foguetes, você não pode ir para a Lua, porque os ETs estão aqui, não deixaram. É muito complicado. Porque o governo americano, o que o governo americano fez? Poucas pessoas do governo americano, poucas, sabiam do ultimato dos ETs. Tem presidente que nem sabia de nada. Esse grupo secreto não informava o presidente. Não, vocês assistiram todo o projeto Blue Book? Assistiu, Carlão? Assiste as 2 temporadas, porque são 2 temporadas. Assistiu? Vocês têm que assistir para vocês entenderem como é que funcionava na década de 50 e 60. Tá? Então, o que acontece? Tá? Acontece o seguinte, acontece que quando você entra e vê, você vai ver que na década de 50 foi assim, ó, a CIA começou a ser montada, não existia CIA. Tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, eles montaram uma CIA. Na década de 50 nasceu a CIA. Acho que, por exemplo, a NASA só foi inaugurada em 58. Antes era a Força Aérea. Né? Então, eles montavam grupos dentro da CIA, grupos dentro do Exército, grupos dentro da Força Aérea, e esses grupos não conversavam um com o outro. Né? Inclusive o presidente, olha o que o presidente fez na época. O presidente mandou chamar o Heinrich e falou, você vem aqui, eu quero que você passe as informações diretas para mim. Você não vai passar as informações para o seu general, lá que era o chefe do grupo dele. Né? Aí ele chega, estou fodido agora, né? O STF, esses caras não se bicam, eles têm tudo grupo fechado, certo? É tudo panela. Imagine nos Estados Unidos, que rola tanto poder, dinheiro, conhecimento, certo? Eles não passavam informação para os grupos, não. Né? Tem senador que entra lá, fica 20 anos, não sabe que tem ET, não sabe que contrataram com ET, não sabe que tem esses grupos fechados. Né? Vocês assistiram a Umbrella Academy? Vocês estão assistindo? Mas assistiu inteiro. O final que é a grande surpresa. O final, vocês vão entender que no final só da 2ª temporada que vai aparecer o MJ-12. Então, o MJ-12, deixa eu explicar para vocês o que é MJ-12. Então, na década de 50, um grupo ultra secreto, MJ-12, eram 12 pessoas, que se reuniam para tratar de assuntos extraterrestres. E esses caras, ninguém sabia quem eram esses 12. Começa por aí, ninguém sabia. Era gente de muita grana, autoridades militares de alta patente, e nesse filme, o pai do moleque é o chefe do MJ-12. Ele é o chefe. Certo? E no final, por incrível que pareça, quer que eu dê o spoiler? Então não vou dar, não. Vocês vão saber quem que é o pai do moleque. Vocês vão saber quem que é o pai dos meninos lá da Academy. Mas é tudo ficção, tá? É legal.
Porque o controle do tempo, controle de tudo, né? Os caras voltam lá para matar o Kennedy. Eles querem impedir, mas quem projetou a morte do Kennedy? Aí vocês vão ver que é o MJ-12. Os caras estavam tudo lá. Tem um rolo. Bom, então tudo bem. Tá? Eles vão colocar, nesse filme, eles têm que fazer uma terceira temporada, porque eles não esclareceram quem são os senhores do tempo. Sabe os caras que têm a maleta? Que andam organizando no tempo? Quem são esses caras? Quem tem autoridade? De onde eles vieram? Como é que eles têm uma máquina do tempo que ninguém tem? Não. Você vai entender que não são humanos. Então, que você vai ver que no final, esse grupo que fica fora do tempo, né, trabalhando com a coisa, eles não são. Eles contratam humanos. Mas quem organiza tudo não é humano. Não, é uma brincadeira. É legal porque é diferente. Porque é bem diferente, né? O molequinho que não envelhece, né? Ele não envelhece, ele fica de bermudinha o tempo todo, shortinho. Não, ele não envelhece, ele breca no tempo, ele não desenvolve. Bom, deixa eu responder as perguntas. O que falar e como agir com e para pessoas que acreditam que existem ETs do mal? Muitas acreditam em teorias da conspiração e que afirmam que isso existe apesar de não fazer sentido. Bom, não tem o que falar para esses caras. Né? Mesmo quando chegar numa igreja católica, falar que o Satanás não existe. Né? Então, não adianta, você não vai convencer. Essa é uma questão que só vai passar depois de muito estudo. Depois de muito estudo, muito aprendizado, muito desenvolvimento, que você vai ter uma visão mais ampla da ideia do bem e do mal. Você tem que estudar muito filosofia taoísta, muito filosofia budista, para você entender essa dualidade do bem e do mal. Né? Não é uma coisa que acontece assim. Tá? Por isso você não tem que ficar convencendo ninguém. Professor, o povo brasileiro hoje em dia, de uma certa maneira, está mais espiritualizado. Ou nessa situação não houve evolução. Olha, o Brasil sempre foi, em relação ao mundo, um povo muito espiritualizado. Não é só o Brasil não, América Latina, viu? Tá? América Latina, esses povos mais pobres, mais humildes, sempre foram espiritualizados. Sabe? Não é à toa que aqui saíram os grandes médiuns, né? Os grandes contatados. Você vê no Peru, tivemos grandes contatados. Tem, não é só aqui não. Mas a Europa pode esquecer. Estados Unidos, Europa, né? A Rússia mesmo tem muito. Né? E a China também tem. Aqui está escondida, que hoje não pode se manifestar. Esse alienígena? Sem dúvida. A primeira coisa importante que vocês têm que colocar na cabeça é que não existe inteligência alienígena. Esse conceito de alienígena é que você tem que mudar. Tá? Quem que é o plano espiritual superior? Todo plano espiritual superior, no fundo, é alienígena. Porque a palavra alienígena, você tem que parar de usar ela. A palavra alienígena é uma palavra criada por nós aqui, quando você se refere a pessoas alienadas. Os extraterrestres não são alienados. Muito pelo contrário, eles são bastante compromissados com o projeto Terra. Eles não são alienados ao projeto Terra. Você não pode chamá-los de alienígena. Né? Como você pode chamar de alienígena uma raça que vem aqui, sai das estrelas distantes, trabalha 24 horas pelo bem da humanidade, por tudo que está aqui, com amor, não ganha um tostão para fazer isso. Faz por amor à humanidade e você fala que o cara é alienígena ainda. Eu tenho vergonha, né? Eu tenho vergonha quando alguém fala alienígena e eles estão por perto de mim e ouve essa bobagem. Todas as vezes que eles estão por perto de mim e ouvem uma bobagem dos humanos com relação a extraterrestre, ele olha para mim e fala assim, humanos. Eles zoam com a gente. Não, é sério, eu estou falando sério. Ele fala assim, humanos. Não tem jeito, é uma raça muito primitiva. Tá todo, né, é igual Jesus, quando estava na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Coitado, não sabem o que faz, são tudo ignorantes. Né? Essa questão, essa visão, vamos fazer o que com os seres humanos nas trevas? Né? É complicado, é uma percepção complicada de tudo. Mas,
Nós todos nós estamos trabalhando intensamente para o despertar dessa humanidade. Não tem um dia que eu não acordo pensando o que eu posso fazer hoje para ajudar essa humanidade a despertar. É o meu dia a dia, é a minha vida, é a minha luta. Tá? Não é, filho? Eita, papai. É toda a gataiada que fica aqui comigo, viu, gente? Vem, filho, vem aqui. Vamos despedir da turma com você no colo, filho, meu negão. Esse gato aqui se chama Rama. Né? Rama, nós temos o Shiva, temos o Rama, temos o Arjuna, temos o Krishna, temos tudo aqui. Ajna, temos de tudo aqui. Esse é o Rama. Né? Ok, pessoal? Então amanhã a gente continua, tá? Ok? Namastê, muita paz e muita luz a todos. Namastê.